Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e, como diria Lady Wizendal, chegou a hora de fazermos as apostas quanto à iminente temporada social. Eu sou Bia Amêndola e fiquei que nem Heloise querendo descobrir a identidade dela, viu? Passei a série toda assim. Fala galera, aqui é o TM e Bridgerton é uma Gossip Girl do século XIX. Muito bem galera, hoje estamos aqui para conversar sobre essa série, né, que causou um frisson aí nos fãs, né, dos livros da Julia Quinn, né, Bridgerton, uma nova série da Netflix que estreou no dia 25 de dezembro, né, inspirada em toda essa série de livros que conta a história da família Bridgerton, mesmo, e que começou a ser publicada a obra original em 2000, no ano 2000, né, e já possui aí 9 volumes contando toda essa história, começando pelo livro O Duque e Eu, que é onde se baseia a série da Netflix, né, Thiago? Sim, isso aí. Ela é criada por Chris Van Dusen, se não me engano, né? Não sei pronunciar corretamente aqui. E produzida por ninguém menos que Shonda Rhimes, galera. Essa é a responsável por Grey's Anatomy, para quem acompanha aí, né? Então, e como o Igor disse, né? Baseada aí nessa série de livros aí. E ela acompanha o competitivo mundo da alta sociedade da regência britânica. Olha só, que presentão que a Netflix deu pra gente no dia 25 de dezembro de 2020. Então, pra gente saber se é boa, se não é, o que é Bridgerton, vocês só irão saber depois que a gente passar lá no Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, Código Kid
Itaperuna e Gestão Promais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais @Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Monaro. E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1, não é? Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Para começar, como o Thiago falou, a trama acompanha aí a história do primeiro livro, né, O Duque e Eu, e é a história da Daphne, que é a filha, né, mais velha, no caso da família Bridgerton, e ela vai agora se tornar alguém no meio dessa sociedade, né, e precisa buscar um marido, não é mesmo? E o desejo dela é, na verdade, encontrar um amor verdadeiro, né? E com isso a série se passa justamente em Londres, nesse período regencial, não é mesmo? Só que
a Daphne ela tem um empecilho que é o irmão mais velho dela, que fica ali botando obstáculos a princípio, né, naqueles que estão querendo, né, como que se diz, casar com ela, mas não seria essa palavra que eu falaria. Os pretendentes. No caso, cortejá-la. Os pretendentes, né, que querem ali cortejá-la para poder casar com ela. Até que aparece, então, o Duque, né, de Hastings. E aí a trama toda começa. E aí eu quero perguntar para vocês, como sempre, o que vocês acharam da série. Eu adorei. Assim, é uma novelinha, mas é uma novelinha deliciosa de assistir. Porque tem todos os elementos lá, tem vários núcleos que funcionam, tem o romance principal que eu achei que funcionou muito bem, a química do casal é muito boa, né? Da Daphne e do Simon, que é o Duque. Eu achei que eles funcionaram super bem. Os irmãos todos são muito carismáticos, né? E a gente tem personagens, a Heloise, a Penélope, né? Que não é uma Bridgerton, mas também é uma presença bem forte, né? Nas cenas que ela aparece. E a produção é linda, né? As locações são lindas, os figurinos são muito bem trabalhados. Eu estive no set de filmagens lá em outubro de 2019, eles tinham acabado de começar a filmar. E assim, é um trabalho impressionante que eles fizeram. Porque na tela os figurinos, os bordados, literalmente brilham, né, na sua cara. E lá também, você via que e lá também brilhava. Você vê que não é só um trabalho de pós-produção, de tratamento de imagem. Eles realmente investiram para fazer uma coisa redondinha completamente, sabe? Sim, eu posso dizer que gostei demais também, cara. Eu não sabia que eu gostava de romance de época, olha só. Mas vou confessar que eu tomei um susto, um baita de um susto no começo, porque domingão à noite, né? Jantando ali com a televisão no volume alto, comecei a assistir. Com 3 minutos de série eu já tomei um susto, cara. Não é uma porcaria pra você ver com a família. Não levei spoiler. Não levei spoiler da série. Então, assim, eu não sabia que ela era baseada, né, nessa série de livros aí. Então, assim, basicamente não levei spoiler nenhum, né? Vi alguma coisa ou outra assim, no Twitter sendo falada, mas nada me fez ligar que tinha, né, essa pegada um pouco hot aí, né, vamos dizer assim. Mas o que eu tenho pra dizer é muito boa, mas assim, tirem as crianças da sala. Especialmente no episódio 6. Começou o episódio 6, tira as crianças. Pra quem deixa pra assistir fora do horário nobre. Não veja com os pais, né? Se você tá ali na sala e sua mãe vai entrar, não faça isso. É verdade. Tem uma mania de entrar justamente na hora que não pode, né, cara? Impressionante, né, cara? Quando eu tava assistindo Game of Thrones, assim, enquanto eu tava sozinho, batalha, na hora que começava a pegação, chegava minha mãe na aí. Tá assistindo putaria, pô. A gente pode dizer que da metade da série em diante, tenham cuidado, não é mesmo? Isso, é onde tem essa virada e a série fica um pouco mais adulta, não é mesmo? Confesso que eu conheci a série de livros, embora nunca tenha lido, porque confesso que não me atrai, não é um tipo de história, de trama que me atrai, né? E a série eu confesso que eu assisti porque eu assisti com a minha esposa, né? Então aquele programa, né, de casal, né, juntinho ali, passar o tempo. Então foi agradável ver a série, porque eu consegui conhecer essa história que, se não fosse a série da Netflix, eu não procuraria conhecer, né? Sem nenhum preconceito, mas é um tipo de romance, de trama que não me atrai muito, né, em termos de literatura. Mas confesso que me surpreendi também. É um romance, mas não é um romance qualquer, tem uma certa inteligência ali, né, na trama, no desenrolar dos eventos, né? E por mais que a princípio ela pareça uma trama assim, meio bobinha, né, água com açúcar, ela vai ganhando corpo no decorrer, né, dos episódios. E você chega lá no final até um pouco impactado com tudo que aconteceu, né, na série, cheio de reviravoltas, surpresas,
né, cheio de subtramas e levando em consideração que, por mais que a gente a história tenha focado na Daphne e no Duke, existem outras pequenas histórias ali que a gente sabe que quem procurou saber um pouco sobre a obra da Julia Quinn e os próprios leitores, né, ávidos leitores da obra dela, dizem que vão sendo respondidas no decorrer, né, da série de livros, né? E vocês já leram a obra? Alguns de vocês já leu? Eu não li. Eu soltei até hoje no UOL uma matéria que eu fui falar com fãs dos livros, porque eles têm uma comunidade, um fandom enorme, né, aqui no Brasil. Eu só descobri, comecei a acompanhar. E eu fui perguntar, né, para elas quais que elas consideravam as maiores mudanças da série em relação aos livros. Aí eu comecei a entender mais, né, a revelação da Lady Whistledown, por exemplo, é uma coisa que só acontece no quarto livro. Mas eu acho que realmente para TV não faz sentido esperar tanto assim, né? É adaptação, né, cara? A gente sempre pega em cima dessa tecla, né? A gente sempre bate em cima disso aqui, porque as mídias são diferentes. Então, de repente, o que se adequa mais a uma mídia, né? Por mais que seja baseada na obra, não cabe você trazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? Do que está no livro, exatamente para a série ali. Então, eu não li também, assim como disse no início, eu não sabia nem que era baseada, né, na série de livros. Mas eu gostei muito dessa trama, né? Ela tem esse quê de novela aí que a Bia citou. Eu achei muito interessante, porque essa Lady Whistledown, ela era meio que uma rede social da época lá. Ela que ditava, né, o High Society lá da época, né? Então, assim, a própria rainha Carlota, em alguns momentos, falava assim, poxa, ela não falou bem, mas falou de mim, falou mal, mas falou, né? Ou seja, eles queriam ser comentados ali, eles queriam estar lá no jornal, nas letras, eles queriam estar aparecendo lá, porque era importante essa coisa que rolava ali, né, com eles. Era uma rede social da época. Eu achei muito interessante, cara, isso aí. Até que a gente pode dizer que basicamente o acordo que a Daphne tem com o Simon, né, é para poder tentar, eu diria assim, surrupiar a Lady Whistledown, porque ela meio que juntava as pessoas, falava assim, ó, essa fulaninha aqui, ela vai ser o top dos tops dessa temporada. E aí tem aqui os pretendentes e tal. Então, assim, ela meio que ia querendo montar esse quebra-cabeça. E eu achei muito interessante. O que eles fizeram foi muito inteligente. Fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos nos ajudar aqui e passar a perna nessa mulher. Eu achei muito legal, cara. É demais mesmo. E vamos falar uma coisa, só um parênteses. A narração é da Julie Andrews, para quem vê em inglês, né, com áudio em inglês e legenda. Gente, é tão maravilhosa a narração dela, eu fiquei encantada. Eu fico tipo, gente, que mulher incrível, né? Porque ela tem toda, né, aquela pose de rainha mesmo, né, a atriz, e na voz você vê muito. Poxa, que legal. Mas, por acaso, eu não sei, eu não acompanhei, ela só tem a voz dela ali presente na obra. Ela não aparece. Não aparece. Tá. Eu confesso que quando eu vi um post, né, numa rede social, uma menina falando que demorou 4 livros para descobrir quem era a bendita. Aí. E a Netflix vem e revela já na primeira temporada. Aí eu fiquei curioso de saber. Fui lá no Senhor Google para conhecer o elenco, né? E tinha lá justamente a Julie Andrews como a Lady Whistledown. E aí eu fiquei vendo a série procurando ela, a atriz. Estou procurando a atriz em todas as cenas possíveis. Era a voz dela. Só era a voz dela, né? Infelizmente, só era a voz dela. Mas com relação a ela, eu vi também muitos, apesar da quantidade de fãs enorme que a Julia Quinn tem aqui no Brasil, eu vi que muitos também não gostaram, né? Pelo fato da Netflix ter
revelado, né, a identidade dela já na primeira temporada. Porém, confesso que ela é só uma pimenta a mais na história, porque ela, na verdade, eu acho que ela não influencia tanto, né, no enredo da trama. Né? Ela faz ali as fofoquinhas, né, revela alguns segredinhos ali, mas no final das contas eu acho que ela acaba não influenciando tanto, né, na trama em si. Né? O legal é que as pessoas ficam curiosas para saber quem que ela é, né? Querem descobrir quem que ela é, mas a história não é focada nesse mistério. Né? Então talvez isso tenha sido um motivo da Netflix ter revelado ela tão cedo, né? Pode ser. Eu concordo super, até porque o spoiler já tá aí na internet, né? Se você procura antes, você consegue achar, né? Até mesmo eu fiz essa busca um pouco antes da série estrear, porque eu consegui ver tudo antes, e já tava lá, você conseguia descobrir quem era a Lady Whistledown mesmo antes da estreia. Então acho que foi uma sacada legal eles terem, né, já tirado isso de campo de frente, porque é isso que você falou, Igor. No fim das contas, a revelação da identidade dela não tem um impacto direto, por exemplo, na história da Daphne e do Simon. Vai ter quando chegar a vez, né? Acho que deve ser uma trama da Penélope ter mais destaque. Bom, o pessoal sabe que aqui tem spoiler, né? Então, o pessoal sabe que tem spoiler. Então... Além disso, né, a gente percebe também que a série, ela é muito por mais que ela se passe num período assim que é muito patriarcal, né, a gente vê isso sendo representado ali no irmão dela, né, da Daphne, mas a série era muito focada nas mulheres, né? As mulheres, praticamente a trama vai girando em torno do comportamento dessas mulheres que vivem numa sociedade. Imagina-se que elas seriam todas assim, muito parecidas em termos de comportamento e pensamento, mas a série revela que não, né? Elas têm aí os seus mistérios, ela tem os seus conflitos, os seus sonhos, e a gente vê até na própria irmã da Daphne, né, a Heloise, já de cara que não quer ser como ela, né, quer ser independente, né, quer construir uma carreira, estudar, coisa que não cabia naquele tempo. Né? O que vocês acharam desse foco nas mulheres na série? Cara, eu gostei muito. Eu achei que eles fizeram um trabalho muito bom, porque aquilo ali é a realidade da época. Já que você quer criar todo um contexto ali dentro de um cenário de época, você trazendo isso dessa forma, eu acho que enriquece bastante a trama. Então a gente vê ali que uma personagem ou outra ali, elas destoam do que a gente pode dizer assim, o padrão, né? Porque é meio que estranho falar isso, cara, mas parece que as mães criavam as filhas simplesmente para poder jogar em cima de um marido, né? Para poder criar uma família e parir os filhos, cara. Falando assim, de grosso modo. Mas muito do que as filhas... como é que eu posso dizer? Muito da opinião das filhas, isso não entrava na escolha, né? Elas não tinham esse benefício da escolha. Poxa, mas eu não quero casar com ele, eu quero me casar por amor. Não, aquele ali, ele tem não sei quantas terras, né? Ele tem o título lá dele. Então, assim, fica muito difícil. Até o Duque, cara. Aquele monte de mãe empurrando as filhas, assim, em cima do Duque. E o Duque, caraca, esse monte de mãe aí me empurrando essas filhas aí. Eu quero ficar na minha tranquilo. Aí é onde ele faz o acordo com a Daphne lá, né? Até porque aí elas saem um pouco do pé dele. Mas eu achei muito, muito legal esse foco nas personagens, né? Então eu posso dizer que eu gostei demais das personagens femininas aí. A Heloise, cara, poxa, gostei demais, porque ela quer sair fora desse padrão ali da época, né? Não tô dizendo que é o errado, é o que tinha ali naquela época. E ela já não, ela se enxergava fora daquilo. Poxa, pra que eu vou me preocupar em casamento? Olha a minha idade, eu quero estudar. Né? Quero ser alguém, não é? Sempre preocupado com isso.
temos aquela Lady Dunbury. Caraca, aquela mulher sensacional, maravilhosa, cara. Ela é perfeita. Que mulher, falei, caraca, essa mulher. E assim, são pessoas que o elenco teve o cuidado de colocar ali, pessoas não brancas em poderes, assim, em papéis, personagens, não é? De poder dentro da trama. Não é aquela coisa assim, tipo, peraí, vamos fazer uma cota aqui, vamos trazer uma galera aqui pra preencher. Não, cara, eu achei muito importante, porque tem mulheres, a própria rainha, cara, não é? Ela se enquadra nisso. Então, eu gostei muito do que fizeram com as personagens femininas. Os personagens masculinos, cara, é aquilo ali mesmo, entendeu? Não tem como falar que é legal, porque é tudo machista mesmo, ao extremo, entendeu? Por mais que alguns ali, depois, a gente perceba que eles têm parece que cai a ficha assim, né? E eles começam a tratar melhor as damas. Ali, cara, a essência do machismo ali naquela época era muito alta, entendeu? Assim, mas falando só para concluir aqui das personagens femininas, eu achei que acertaram em todas, cara. Eu gostei demais também. E isso dos personagens masculinos, vamos admitir uma coisa, né? Se existisse terapia naquela época e o Simon fizesse terapia, a série se resolvia em 2 episódios, não é mesmo? Ia sintetizar. Mas voltando para as personagens femininas, eu gostei demais também de como elas foram construídas, né, como elas foram mostradas, né, com personalidades realmente diversas, né, uma da outra, porque você vê que mesmo a Daphne, por exemplo, que ela tem aquela... Não, eu tenho a obrigação de entrar agora no mercado de casamento, né? Que eles chamam e encontrar o marido. Mas você vê que ela quer encontrar alguém que ela ame, ela quer alguém com quem ela possa ter uma conexão real. E ela é bem espertinha, né? E eu acho que a série fez um ótimo trabalho ao mostrar o empoderamento dela, mesmo dentro dessa situação super limitada da época, porque, gente, ela era a filha mais velha, né? Os irmãos dela mais velhos estavam, né, pegando metade de Londres, tem um que vai parar numa orgia, e ela não sabia de nada, né, sobre o mínimo de educação sexual que hoje a gente tem na escola. Ela não sabia, né, como apareciam os bebês, como os bebês eram feitos. E ela até pergunta para a empregada depois, como que os bebês vão parar na barriga das mães? Então, assim, de uma ingenuidade, né, cara, assim, eu diria que até pura, entendeu? E isso faz parte da essência da personagem. Ou seja, no meu ponto de vista, tudo bem, cara, ela querer se casar por amor, ela querer ter uma família. Cara, não tem nada de errado nisso, né? Porque hoje em dia a gente vê, claro, são contextos diferentes. Hoje em dia você vê muita mulher querendo ser mãe, não querendo casar, entendeu? Então, assim, naquela época, poxa, só porque o Duque beijou ela, o irmão dela falou, vai casar agora. Então, assim, meio que manchou a honra da família, manchou o nome da família, aquela coisa toda. Naquela época, cara, olha só, os caras não sabiam se entender com a conversa, né, cara? Infelizmente, o contexto da época. Porque a mulher era uma mercadoria, né? Assim, tinha que garantir a legitimidade do herdeiro, tudo aquilo. E é isso, e por conta de todos esses tabus, ela nem podia saber, né, como as coisas aconteciam, não podia saber o que era sexo, como que não se falava disso. E eu acho muito interessante que a série mostra que vai mostrando a jornada dela, ela ganhando informação, e aí ela poder, tipo, ok, agora eu percebi que o Simon, na verdade, estava mentindo pra mim, porque ele falava que não podia ter filhos, mas a verdade é que ele não queria, né? Ela fala isso pra ele, fala, então, peraí, tem uma diferença entre poder e querer, não é? Exato. Então,
que você estava fazendo ali era uma questão de escolha. Até então, ela estava achando que era meio que uma incapacidade física, melhor dizendo, uma incapacidade física dele. Mas não, a gente entende que por conta de uma promessa que ele fez lá para o pai dele no leito de morte, ele simplesmente não queria que a linhagem dos Hastings continuasse. Então é onde ele falava assim, poxa, não quero me casar, não quero ter filho, então bateu o pé, ele achava que ia ficar assim pro resto da vida. Tanto é que para ele, morrer com o título de conde, tava de boa, né? Sim. É verdade, mas aí a gente olha para a questão das mulheres e vê que até o próprio início da série, né, mostra que todo ano a temporada de casamento, onde aquelas meninas com a idade já de se tornarem alguém na sociedade vão correr atrás dos maridos, né, de se casarem, e os olhos são todos voltados para elas, né, basicamente, e elas têm que dar conta disso. Então é meio que olhar para elas como se elas fossem meros objetos, não é? E que elas têm que correr atrás de conseguir um bom casamento, né? Então, e a gente vê aí nesse processo da inocência da Daphne, né? Até o alcance de um amadurecimento, né? Ela não, lógico que ela não envelheceu, não dá tempo, mas ela vai amadurecendo, né, aos poucos, e vai entendendo como é que funciona, né, toda essa questão da vida na sociedade, como casal, e até ela descobrir toda a história do Duque e poder chegar nos finalmente lá com ele, né, e se resolver. Agora, a gente que está olhando de fora, como o Thiago aí questionou, né, sobre, era muito machistas, não sabiam, né, resolver com uma simples conversa, tudo era duelo, era manchou a honra, né? A gente vê que no final das contas, com o olhar que a gente tem, né, no contexto que a gente vive, que eram coisas muito simples de serem resolvidas, né, e que geram essa trama toda e que mesmo assim ainda prende a gente. Não, pois é, cara, eu acho que esse contraste todo que a gente faz é o que deixa a gente tenso ali, acompanhando a trama. Porque se eles se resolvessem conversando, não ia ter um duelo lá, cara. Uma cena dramática, tensa, com a menina chegando no meio lá do duelo, né, se jogando pra parar. Então, eu confesso que aquele momento lá, eu falei, vai acertar a menina. Eu dei um grito assim, cara, do nada, que eu fiquei com medo, né, cara. Então, assim, tem essa pegada de novela, mas é muito bem feito, é muito bem construído. Então, prende a gente, cara. Não, prende muito. Eu também achei que, vixe, ela vai levar um tiro. Aí como é que vocês vão explicar pra mãe dela que ela levou um tiro, né? Fiquei pensando. Olha só. Porque realmente eu acho que a série, assim, não tem grandes ganchos de um episódio pro outro, né? Não é assim, uma morte chocante, nem nada. Mas você quer muito ver como vai se desenrolar aquilo. Eu fiquei muito tensa, por exemplo, acho que é o primeiro ou segundo episódio, né, que aparece o Nigel querendo, né, ficar com a Daphne, aí acho que ele flagra ela com o Duque, né? Aí eu falei, meu Deus, mas como é que eles vão resolver isso, né? Aí eles criam toda uma trama das fofocas, eu achei maravilhoso. Como eles vão resolvendo isso e amarrando isso. É verdade. É por isso que é interessante, que é legal. E eu acho que, poxa, fica até um pouco meio que fora do nível, né, cara? Uma mãe querer casar a filha dela, porque lá eles têm aquela coisa do debut, né? Chega ali na certa idade, ela já pode casar, então eles levam as debutantes para lá, para esse mercado lá, para serem apresentadas para a rainha, e aí, a partir daquela temporada ali, os caras vêm para cortejar, né? Chega ali. Então, assim, tem uns caras que chegam lá que eles não são novinhos, cara. Tem uns caras lá que são velhos, né? Os caras chegam lá e as mães, às vezes, empurram os caras velhos para cima das filhas. Então, assim, meio que, né? Poxa, não pensa. Eu acho que é coisa da época mesmo, cara. É coisa da época. Não tem como a gente chegar e querer, com o pensamento de hoje, da nossa atualidade, explicar o que se passava naquela época, entendeu? Mas, sei lá, cara, dá um contraste meio sinistro, né? O cara, sei lá, de 40 anos, uma garota de 15, já pode casar,
Então, poxa, o cara é bem quisto pela sociedade, então você pode casar com ele. Caraca, mano. E tinha até os caras mais velhos, né? Lembra que a mãe dos Featherington tenta empurrar a Marina pra um cara bem velho? Sim. Porque ela falou, esse aqui, ó, ele tá precisando de herdeiro, ele não vai perguntar nada. Então, né, com a demora da gravidez, pegar antes do tempo, aquela coisa. Exato, e tipo, o cara já tava ali, né, com o pé na copa. E falar em Marina, ela é uma personagem que foi meio que modificada, né, a trama dela um pouco em relação ao livro, pelo que eu li aí dos fãs, né, que na verdade ela seria uma prima dos Bridgerton. Dos Bridgertons. E ela, na série, eles transferem ela, né, para uma prima lá dos Featherington. Isso. Mas outro ponto importante que eu acho que a série vem trazer, além de ser focado nas mulheres, né, focar muito nas personagens femininas, nas histórias delas e mostrar, né, as características. Você vê ali a própria rainha, né, com a relação que ela tem lá com o rei. Chega até a ser engraçado ela esperar a morte do cara toda hora, né? A própria Marina, a Daphne, a Penélope e a Heloise, né? Todas têm seus sonhos lá, seus projetos, né? Seus anseios. Mas além da série focar nas mulheres, a representatividade dos negros na série, né? Eu vi também que muitos fãs não gostaram, não por questões de discriminação, mas pelo fato de não ter coerência com a época em que a história se passa, né? Porque olhando para a história, né, no nosso mundo real, na realidade, naquela época era difícil você encontrar um negro numa posição na alta sociedade, numa posição de poder, né, com título e riqueza. E aí muitos criticaram a série por fazer essa mudança, né, e acabar colocando muitos atores negros para representar personagens que no livro seriam brancos e na época, na história real, também seriam. Né? O que vocês acham disso? Eu gostei. Logo a princípio eu percebi isso, até falei com a minha esposa. É diferente essa série, né? Muito legal porque tem os negros, né? Pessoas negras que fazem papel de personagens que são pessoas com poder, com títulos, com dinheiro, mas a série em si não mostra os outros personagens, no caso de atores brancos, personagens, né, pessoas brancas, fazendo nenhum tipo de comentário, né, nenhuma ironia, nenhuma crítica a isso. É natural, a série mostra natural. E eu falei com a minha esposa, seria tão fácil, né, se fosse assim realmente, né? Olha como é que seria super agradável. Né, como que seria super agradável, mas a história, né, no mundo real não é assim. E aí eu vi que muitos criticaram porque a série acabou não representando de forma verídica como seria a época. No fundo eu gostei, achei que não para ser não por demagogia, nada disso, mas eu acho que ficou bem interessante, né, como é que é plausível que isso aconteça, né? Se não poderia naquela época, hoje a situação é tão diferente, todo mundo tão esclarecido, e a gente vendo uma série dessa, dá para imaginar como que é tão simples, tão fácil, né? Respeitar o outro, não ter essa distinção de cor, de nada disso, isso chega a ser uma coisa absurda, né? E a série, por trazer isso, ganhou algumas críticas aí dos fãs, né? Ou, né, de pessoas que não são tão fãs assim, mas assistiram a série. O que vocês acham disso? Eu achei muito bom, gostei muito da forma como eles colocaram, porque dentro da própria série você consegue entender isso. Eles explicam, a própria rainha, ela tá num papel de destaque. Então, se não me engano, eu não sei quem fala, cara, se é o pai do Simon, né, o Duque, que veio antes dele, se eu acho que ele menciona em alguma coisa que o rei, ele se apaixonou por uma mulher negra, e então ele deu, de certa forma, voz para esse povo e lugar, né? Então foi onde alguns outros foram conseguindo títulos, né, por conta de ter se iniciado lá atrás, anteriormente, com essa oportunidade.
podemos dizer assim, né? Então, eu acho que quem tá criticando isso aí, cara, pra mim é mimimi, porque eu achei muito bom, ficou legal, tá explicado lá de uma forma muito boa e não ficou jogado, entendeu? Não ficou gratuito. Você vê que tá muito bem construído, muito bem amarrado e poderia dizer que ficou até bonito, por que não, né? Sim, com certeza. Eu concordo totalmente com vocês. E uma coisa muito que eu, nessas críticas, né? Gente, é uma obra de ficção. E não se propõe a ser além de uma obra de ficção. Por que que quando, né, o Tarantino, por exemplo, que cria realidades históricas alternativas nos filmes dele, todo mundo acha bonito, e a série não pode fazer o mesmo, criando uma realidade alternativa, né, em que os negros estão em posição de poder. Ainda mais porque a história justifica isso, né? Então, eu acho que é isso. Essas críticas eu acho que não se justificam, porque a série em nenhum momento se propõe a ser um documentário, né? Se fosse para ser um documentário, seria outra coisa. Mas uma coisa que eu acho muito legal de falar, que inspirou o Chris Van Dusen, o showrunner, os historiadores já sabem que a rainha Charlotte da vida real realmente tinha ascendência negra. Ela era de uma linhagem da Casa Real Portuguesa que tinha, né, raízes na África. Então, não é exatamente uma surpresa. E, se eu não me engano, eu já cheguei a ler que a rainha Charlotte, muitas vezes, os traços dela eram suavizados em pintura, né, os traços negros. Então, houve um certo apagamento disso. Então, eu acho que foi uma jogada muito legal ele trazer isso, resgatar isso para a história e criar realmente essa realidade alternativa em que você vê, né, essas pessoas, né, Lady Danbury, o Simon, estão ali realmente em posições de poder, e eu acho muito importante em termos de representação que eles não estão sofrendo, não estão sendo alvos de ataques racistas, porque eu acho que isso mostra um outro mundo que é possível, né? É de certa forma utópico, sim. Mas eu acho que é importante também a gente ver esses modelos positivos. Então eu achei muito legal isso. Sim. E eu acho que a série trabalha isso de uma forma boa. Como vocês falaram, não é gratuito, a história tá explicando lá. E os atores são incríveis, né, gente? É isso, que a Lady Danbury está no meu coração. Ela é maravilhosa. Que mulher, cara. Sensacional. É verdade. Eu posso falar, para completar esse assunto, que mesmo que a série não tivesse explicado, como o Thiago bem falou, também estaria de boa, não faria diferença nenhuma para a trama, para a história, né? Realmente, eu achei que foi uma ideia excelente, ficou muito bonito no final, né? E pronto, tá aí. É isso aí, o resto é só mimimi. Exatamente, né? Tá certíssimo. É isso aí, porque por mais que a gente tenha que tratar desse assunto, mas tinha que ser um assunto que já não deveria mais ser tratado, já teria que estar resolvido, né, na nossa sociedade, e a gente ainda tem que ficar voltando nisso sempre, o tempo todo. Então, às vezes é até chato você ver as pessoas na internet falando, ainda mais se tratando de uma obra de ficção, né, como você falou, Bia, não é um documentário, então é isso aí. Assim, agora eu percebi que ficaram algumas tramas, alguns fios soltos para poder ser respondido numa possível segunda temporada. E até hoje eu ainda não vi nenhuma confirmação. Procurei hoje na internet, não vi se há uma confirmação para uma segunda temporada, o que eu acho que vai haver, né? Em determinado momento vai ter que haver, porque se eu não me engano, a série, a Netflix chegou a divulgar que a série ultrapassou
com 12 dias no ar, ela ultrapassou 63 milhões, né, de visualizações, de espectadores assistindo a série, né? Então, assim, realmente é um grande sucesso. Confesso que a maioria dos atores eu não conhecia, né, e fico muito feliz por saber que o ator que faz o Duke, né, tá cotado para ser o novo 007, né? Isso é bem interessante, porque eu gostei muito do ator, gostei mesmo, além de ser muito bonitão, né? Ele realmente um ótimo cachorro ali no papel perfeito, e eu espero ver ele em outros papéis para que a gente possa realmente dizer, pô, o cara tem talento, né? E a gente está num período aí que a gente precisa de novos talentos mesmo. E eu adoro ver série que traz atores assim, que são desconhecidos do grande público, né? Que a gente não conhece e de repente a gente se vê fã, né, dos caras, né? Se vê fã desses atores. Então, a Netflix divulgou realmente que a quantidade de pessoas que viram a série, e eu não achei, né, essa confirmação numa segunda temporada. O que vocês esperariam de uma segunda temporada para a série? A história da Daphne acabou e do Duke acabou? Então, ou será que ainda tem mais para render, sabendo que existe a história dos irmãos, né? Então, porque a história da temporada meio que ela se fecha, né? Assim, a trama da Daphne e do Simon acaba feliz, né? Eles ela dá à luz ao primeiro filho deles, e é isso. Eu acho, como os livros seguem uma estrutura, né, de cada livro ser de um irmão, de um personagem, eu acho que eles devem adotar essa estratégia para a série. E aí, por exemplo, o próximo livro é do Anthony. Eu acho, então, que ele vai ser o protagonista de uma segunda temporada, e aí a Daphne e o Simon devem aparecer, claro, até porque eles foram um fenômeno total, mas eles devem ficar em segundo plano. E eu vi, ainda não tem confirmação oficial, mas eu estava procurando esses dias, segundo o TV Line, que é um site bem confiável, a produção já está estudando começar os trabalhos em março. Poxa, eu acho que seria legal, cara, a gente vê mais temporadas aí e a história de outros personagens, né, sendo trabalhados, e aí com esses que tiveram esse boom agora, sendo assim, recorrentes, né, aparecendo ali, não tomando, né, conta da trama em si, mas aparecendo ali para te dar aquela sensação de, poxa, eu tô no mesmo ambiente, tô no mesmo lugar, olha os personagens aqui. Agora, sim, eles podem explorar muito bem outras histórias aí, que eu acho que pode dar muito certo, cara. Eu achei super legal o que eles fizeram. Então, assim, são 8 filhos, né? Se não me engano. Se for colocar uma temporada para cada um filho ser o protagonista, né? Quando chegar lá no final, aquele como é que é? O Gregory, né? Se não me engano. Que é aquele pequenininho. Então, como é que é? Hyacinth também, que ela tá novinha agora, vai estar no debut dela também lá na frente. Então, assim, tem história para contar à vontade, né? Pra trabalhar em cima. Para uma produtora que é quem produz Grey's Anatomy, que tá lá na, sei lá, 17 temporadas, né? 16, 17. 7ª temporada. Então, o que são 9 temporadas, né? Então, olha aí. Então, o que são 9 temporadas, né? Não é nada. Então, dá para fazer tranquilamente, não é mesmo? Então, mas o que vocês acharam ali do final da série, né? Nós já falamos da revelação ali da Lady Whistledown, já falamos da relação da Daphne com o Duke. Eu também fiquei sabendo que no livro eles têm uma menina e não um menino, né? A série fez essa mudança aí, talvez justamente para encerrar a história deles, né? Porque a gente sabe que naquela época ali, de repente, o cara geralmente ele queria o herdeiro, né? E não a herdeira em si, né? O que seria bem interessante ver uma menina sendo filha e herdando aquilo tudo ali. Mas o que vocês acharam do
do final da série, do fechamento da série e como um todo, e qual nota vocês dão para a série? Olha, eu vou dar um 4 redondinho, porque eu acho que a série é muito boa, né? Acho que Netflix terminou 2020 muito bem e vai colher ainda muito tempo o fruto desse sucesso. A série é linda, é bem produzida, os atores eu adorei, eu não conhecia a maioria deles também, mas eu achei eles muito bem escalados. E é isso, a única coisa que me incomodou, assim, é um pouco de implicância da minha parte, talvez, mas eu acho que às vezes a série tem umas barrigas e às vezes não conseguiu trabalhar tão bem os coadjuvantes. Eu, por exemplo, senti falta do Benedict, que é o segundo filho, né? Ele aparece e começa ali a desenvolver uma trama dele, mas aí acabou. Mas assim, não tirou mérito da série, achei que eu estou muito feliz com ela. Olha, foi uma surpresa. Posso dizer que essa cara de novela aí, né, acabou me conquistando. Vou falar aqui de novo, porque eu não sabia. Eu gostava, né, desse estilo, desse ritmo aí. Com esse toquezinho caliente que ajudou a melhorar um pouquinho a trama, né? Achei que isso tudo aí, né, como um pacote aí, de uma forma como um todo, acho que funcionou bem, funcionou legal. Gostei muito dos personagens, entendeu? Um destaque aqui para as personagens femininas, porque realmente cada uma com a sua personalidade ali, achei excepcionais, cada uma, né? Todas elas, podendo dizer assim de uma forma geral, elas mostraram, né, que realmente tem como você ter um tipo de empoderamento, né, assim, com a sua personalidade, com você mesma, dentro daquele tipo de sociedade ali naquela época. Eu achei que isso aí foi muito bom. Então, assim, a nota é 4 também, né, que realmente, por ter essa cara, né, de novela aí, algumas coisas são um pouco mais lentas mesmo, só que é aquilo que a Bia falou, né? Não tira o mérito, o brilho da série, não. É muito boa, né? Tá aí, nota 4. É isso aí. Realmente a série é muito agradável de assistir, né? A trama é muito boa, satisfaz, né, a gente como um lazer, né? Dá para assistir tranquilamente e realmente é muito agradável. Gostei muito da fotografia, do cenário, a própria trilha sonora, muito legal, muito bom mesmo, né? Gostei dos atores, isso aí não tem nem o que se falar, né? E confesso assim que até fiquei inclinado, quem sabe, a ler um dia essa série de livros, mas vamos ver as outras temporadas, né? Minha nota também é 4, né? E eu realmente fico aguardando uma segunda temporada para a gente poder seguir aí agora, conhecendo a história, né, do irmão mais velho dos Bridgerton, certo? Vamos então para o nosso momento TCC, vamos concluir os trabalhos, né? Deixem aí as redes sociais, os abraços para quem vocês quiserem, para a gente poder encerrar. Momento TCC. Bom, gente, vou deixar aqui o apelo, vejam Bridgerton, vocês não vão se arrepender. Eu produzi muitas coisas sobre Bridgerton, deixa eu fazer aqui minha propaganda pessoal. Então vocês podem entrar ali no Splash Wall, wall.com.br/splash. Tem um monte de coisa sobre a série, tem entrevista com os atores que eu fiz lá no set da série, eles são muito fofos e já amam o Brasil. E eu também estou no Instagram ou no Twitter, falem comigo por lá, @Bia_Amêndola. Isso aí, galera. Mais um episódio concluído aqui, e esse foi sobre Bridgerton. Gostei muito, foi uma surpresa. Gostaria também de frisar aqui para vocês ouvintes, assistam porque é muito boa, vale a pena sim, principalmente se você gostar de novela, né? Tem essa pegada forte aí de novela. 8 episódios, cara, né? Então assim, ó, mamão com açúcar, cara, né? Finalzinho de semana ali, dá para você maratonar tranquilamente.
Vou recomendar mais uma vez aqui para não assistir na presença das crianças. Né? Tome cuidado pra, quando estiver assistindo aí, se o volume estiver alto, né? Fica preparado aí. No mais, cara, eu vou falar aqui também, Igor, que eu acho que eu vou arriscar também, cara, a ler pelo menos esse primeiro livro aí, que é o Duque e Eu, né? Pra saber se eu vou gostar desse estilo aí de romance de época, cara. Porque eu já li alguns livros, assim, de fantasia ambientado na era vitoriana. Então, assim, de fantasia é diferente, né, cara? Então, assim, eu quero ver se com romance de época pode dar certo. Vamos ver, né? Vamos fazer esse teste aí. Então, muito obrigado, Bia, mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado, meus queridos ouvintes. Meus não, né? Nossos queridos ouvintes. Eu também aqui, né? O egoísmo bateu forte aqui agora. Nossos ouvintes, muito obrigado. Sintam-se abraçados aí. E quem quiser falar comigo, tô lá no Instagram, no Twitter, Thiago Moura, TM, e também no Papo Nerd Oficial. Aquele abraço e obrigado pelos peixes. Então é isso, concluímos aqui mais um episódio, né, falando da série Bridgerton da Netflix. Como meus amigos falaram, fica aí a dica, assistam, né, maratonem, a série realmente vale a pena, né, não é perder tempo, mas com certeza vai ser muito agradável. Né? Se você se interessar, leia os livros também, né, tem todas as informações aí na internet. Bia, muito obrigado por você ter participado com a gente, tá? Muito sucesso no seu trabalho. TM, né? Valeu, mais um episódio aí para conta. Para você que está nos ouvindo, nosso agradecimento, né? Aproveite para compartilhar esse episódio, divulgar, né? Se quiser conversar com cada um de nós, as redes sociais estão na descrição deste episódio e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Este podcast foi editado por Rico Caneta e Café.